E o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, foram indiciados pela Polícia Federal nesta quarta-feira por tentar interferir no processo que investiga a coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A gente vai saber mais agora sobre as reações do mercado em relação a essa decisão, conversando com Pedro Paulo Silveira, que é economista e sócio da A3S Investimentos. Tudo bem? Pedro, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Fast Money. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. O Felipe Machado já está aqui com a gente para participar também. Bom, Pedro, muita gente fora do mercado financeiro, né? Quando a gente olha para esse tipo de notícia, já imagina ali uma reação de turbulência. Na prática, o que aconteceu? O indiciamento de Jair e de Eduardo Bolsonaro mexeu de alguma forma com o câmbio, com bolsa, com juros futuros? Os investidores tendem a pensar no seguinte tipo de cadeia de relações, né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele tem uma proteção do governo Trump. Cada vez que aumenta a pressão sobre o ex-presidente Bolsonaro, o governo Trump pode aumentar a pressão sobre o Brasil de diversas maneiras. Então, cada vez que aumenta a pressão da justiça brasileira sobre o ex-presidente, o mercado se antecipa prevendo um risco maior, uma pressão maior do governo americano contra o Brasil. Então, isso torna a nossa moeda mais sensível, o real se desvaloriza em relação ao dólar, hoje ele está subindo um pouco, e a bolsa cai, né? A nossa bolsa fica mais vulnerável ao risco. Então, hoje a bolsa está caindo um pouco também. Mesma coisa os juros, porque a dívida brasileira fica mais arriscada nesse ambiente, a taxa de juros sobe, e isso faz com que os ativos brasileiros, em geral, se desvalorizem. Então, existe uma relação, sim, ainda que a cadeia de relações seja um pouco mais complicada. Felipe, a sua pergunta agora. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Pedro, ao mesmo tempo que a gente viu essa notícia ontem, né, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente também viu uma pesquisa da Quest, da Genial Quest, dizendo, né, o presidente Lula se distanciando um pouco dos outros candidatos, né, Tarcísio, né, alguns outros candidatos que são mais bem vistos pelo mercado. Teve alguma repercussão isso? Como é que o mercado está vendo esse distanciamento aí na liderança, alguns pontos à frente do presidente Lula? Eu acho que o mercado não vê de maneira positiva, né? Claro que o mercado tem uma preferência por quem tem políticas econômicas mais amigáveis ao mercado, market friendly, né? O Tarcísio, ele tem claramente uma visão mais favorável a privatizações, a políticas econômicas que respeitam o equilíbrio fiscal. O Lula não é visto dessa maneira. Evidentemente, cada vez que o Lula melhora e a oposição piora, o mercado tende a descontar um pouco mais os preços dos ativos brasileiros. Então, é claro que tem repercussão, sim. À medida em que a oposição está performando mal nessa questão relativa às tarifas, aos ataques do governo americano ao Brasil, ela se distancia um pouco nas pesquisas eleitorais, mas eu acho que é muito cedo ainda, né? Então o mercado vê isso com reserva, com preocupação, mas é muito cedo para que isso faça preço de maneira definitiva. Eu acho que se viesse uma notícia dizendo que o Lula está praticamente reeleito no primeiro turno de 2026, o mercado poderia ter uma reação um pouco mais enfática, mas eu acho que isso não aconteceu hoje, não. E, Pedro, a gente sabe que esse tipo de notícia repercute, né, na imprensa internacional, por exemplo. Então, a questão do indiciamento acaba sinalizando mais uma instabilidade política, né? Pensando no investidor estrangeiro, assim, que já é mais cauteloso naturalmente, né? Esse episódio pesa nesse tipo de decisão, olhando assim de uma forma pragmática? Não tenho dúvida nenhuma que mexe com o investidor, né? Porque sinaliza que a possibilidade de confusão política, de fragilidade institucional está aumentando no Brasil, né? Dado que existe um posicionamento claro do governo americano contra
qualquer coisa que seja feita em relação à família Bolsonaro, e você pode esperar algum tipo de iniciativa na direção de punição do Brasil, toda vez que aumenta o tom contra a família Bolsonaro, evidentemente aumenta a preocupação do investidor quanto à segurança do investimento no Brasil. Né? Tem sido assim a percepção do investidor em relação ao Brasil, tem sido essa. Certo. Felipe, mas... Pedro, as empresas, assim, toda essa confusão, né, causada principalmente desde aquela carta, né, que o presidente Donald Trump condenava ali, criticava ali o modo como a justiça brasileira trata o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso teve um impacto muito grande no tarifaço e tal, e principalmente no agro brasileiro. E o agro brasileiro, a gente sabe que é um setor que, historicamente, apoiava o presidente Bolsonaro. Como é que está essa relação hoje em dia? Quer dizer, é uma relação um pouco paradoxal, né? Porque, às vezes, ao mesmo tempo que o agro quer defender a sua própria existência, o próprio lucro, né, contra as tarifas, ele ainda apoia a família Bolsonaro. Quer dizer, como é que fica essa relação agora que está se encaminhando mais para um desfecho o julgamento do ex-presidente? Eu acho que tem um posicionamento do setor agro e ela tem um aspecto ideológico. Né? Evidentemente, o setor agro é muito mais próximo ao Bolsonaro do que ao Lula, não tenha dúvida nenhuma. E vai continuar sendo assim, apesar da situação atual. Isso contradiz o interesse imediato, aparentemente contradiz o interesse imediato do agronegócio. Mas eu acho que é assim que o setor funciona, sempre foi assim. É um setor bastante comprometido ideologicamente, né? Ele tem uma relação de fidelidade ao pensamento de direita, ao pensamento conservador, que eu acho que se mantém, independentemente de qualquer coisa. Né? Ele tem um alinhamento, por exemplo, com o Ronaldo Caiado, que é um representante do setor há muito tempo. Né? Automaticamente se alinhou ao Bolsonaro, soube aproveitar o espaço que havia dentro desse setor para se tornar uma liderança. Eu acho que, apesar de todo o desgaste econômico e financeiro que o setor vai sofrer, ele tende a culpar o Lula e não ao Bolsonaro. Né? Ele tende a acompanhar o discurso do Caiado, acompanhar o discurso do Tarcísio, ou o discurso da própria família Bolsonaro, culpabilizando o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula pela situação atual. Né? Então, eu acredito que um empresário do setor agro ele olha para a situação atual e diz, olha, os responsáveis por isso são Lula, que sempre brigou com Trump, e o STF, que apoia Alexandre de Moraes, que está fazendo uma caça às bruxas à família Bolsonaro. Então, eu acho que essa relação que existe, ela vai se manter. Agora, o eleitor, em geral, nós estamos vendo isso, não pensa dessa maneira. Eu acho que o eleitor tem mostrado alguma preferência para a forma como o Lula tem se comportado, do que como, por exemplo, os governadores têm se comportado. Né? Então, o desgaste, eu acho que se dá em outros estratos da sociedade, são nos estratos que têm mais votos, diga-se de passagem. Apesar do agronegócio ter um peso econômico considerável no país, tem uma força política enorme no Congresso, eleitoralmente, ele não tem tanto peso assim. E, Pedro, assim, a gente olhando aqui de fora, dá uma sensação de que política e economia estão sempre ali caminhando juntas, né, e misturadas. Agora, qual que é a sua sensação, assim, sobre o quão sensível o mercado doméstico está hoje a esse tipo de crise política, tudo isso que a gente vem enfrentando, em comparação a fatores econômicos, assim, mais postos mesmo, né, a fatos, como inflação, taxa de juros? Olha, é difícil separar uma coisa da outra, não tem, você falou tudo. Ainda mais em situações tão complexas como a que nós temos vivido nos últimos anos. Né? O Brasil passou por um tempo sem se sentir afetado pelo governo que nós estávamos tendo. Foi assim no primeiro, segundo governo Lula, boa parte do governo Dilma.
foi uma boa parte do governo Temer, mas depois a gente voltou à dominância política, eu vou chamar isso de dominância política. Quando você tem uma situação ruim, os ativos brasileiros, eles são depreciados por conta do risco percebido por parte dos investidores em relação aos ativos brasileiros. É um país que tem complicações, há um risco, não há previsibilidade em relação à política e nem à segurança jurídica. Portanto, para eu investir aí, eu vou precisar de um prêmio maior. E você deprecia o valor dos ativos brasileiros. Quando você faz isso, você encarece o investimento. Você pode pressionar mais a inflação. Você torna a nossa economia mais vulnerável a esse ciclo ruim da política. A gente chama esse conjunto de situação o índice de situação financeira, né? O índice de estabilidade financeira do Brasil está caindo, o Brasil está ficando mais frágil financeiramente. Em algum momento isso bate no lado real da economia, bate no emprego, bate na inflação, bate na arrecadação do governo. Isso pode piorar a situação política. Ainda que o indicador de condições financeiras do Brasil esteja moderadamente equilibrado agora, ele vai piorando um pouco, mas a economia ainda não respondeu a isso. A economia continua com uma dinâmica positiva. É claro que é desigual, tem setores que respondem melhor, tem setores que não respondem tão bem. É claro que os efeitos do tarifaço ainda não foram disseminados totalmente pela economia, mas, no momento, se você olhar a fotografia atual, a economia está melhor do que o índice de condições financeiras. Em algum momento, os dois se encontram. O pessimismo do mercado e o otimismo da economia vão se encontrar, e quem vai ganhar é quem tiver melhores condições de dizer o futuro. Eu acho que o Brasil ainda vai piorar um pouco na economia, mas os investidores estão bastante cautelosos. Quero agradecer Pedro Paulo Silveira, economista sócio da 3S Investimentos, pela análise, né, por trazer essas percepções dele, pela participação ao vivo aqui com a gente. Obrigada, viu, Pedro? Até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite. Até a próxima. Boa tarde.